Olá, pessoal. Professor David, tudo bem com vocês? Estamos corrigindo os exercícios de sistemas de amortização e esse vídeo é a correção do exercício de número 2, o último exercício. Vamos para o enunciado. 2. Considerando que um empréstimo de R$1.000 deve ser pago em 3 meses, com uma taxa de juros de 15% ao mês, quais serão os valores nos sistemas de amortização Bullet, Americano, Price, SAC e SAM? Elaborar as tabelas com os respectivos valores. Então, nós vamos efetuar a correção e a primeira coisa que a gente faz é o que o exercício quer calcular. É analisar o que o exercício quer que a gente calcule. Nesse aqui, ele quer que a gente calcule os valores em todos os sistemas e que a gente elabore as tabelas, tá? Então, vou abrir aqui o meu Excel e, novamente, pessoal, façam aí no caderno, tá? Façam no caderno para que vocês pratiquem. Eu estou usando Excel porque eu estou sem uma lousa, enfim, eu uso o Excel como se fosse a minha lousa, tá? Primeira coisa, então, agora, depois que a gente já analisou o que o exercício quer que a gente calcule, é começar a organizar as informações. Quais são as informações, então? Então, ó, um empréstimo de R$1.000, então, valor presente é igual a R$1.000, ok? A ser pago em 3 meses, então o nosso M é igual a 3 meses. E uma taxa de juros de 15% ao mês. O nosso I é igual a 15% ao mês. Certo? Nosso prazo e nossa taxa estão no mesmo período. Nós estamos efetuando um cálculo onde o sistema ele é post-antecipado, não tem entrada, ok? Quando a gente está falando do sistema Bullet, é quando você paga somente uma prestação no último período. Então, ó, pagamento de uma única prestação no último período. E geralmente ele está atrelado a quando a gente deve algo e essa dívida vai rolando e a gente não paga, só paga uma última prestação lá no, enfim, quando a gente tem condições, ou até mesmo na cobrança do cheque especial, ou na cobrança do cartão de crédito, ele utiliza o sistema Bullet, tá? Vamos começar a calcular então como é que vai ficar. No período 0, não vai ter juros, não vai ter amortização e não vai ter prestação porque não está tendo entrada. Saldo devedor, valor de R$1.000. Então, ó, não tivemos entrada, como não teve entrada, não teve amortização. E também não tem juros, porque no período 0 não tem juros, tá? No primeiro mês, vai ter uma cobrança do quê? Vai ter a cobrança de juros. E quanto que será essa cobrança de juros? Será de 15%, porque tá aqui, ó, 15% ao mês. 15% de 1.000 é o cálculo que nós iremos efetuar. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui a calculadora, HP. Deixar ela aqui do lado. Ok, vamos começar então. Então, ó, 1.000, que é o nosso saldo devedor, ó. Saldo devedor a gente sempre pega do período anterior, tá? Então, 1.000. E aqui eu coloco 15, que é a nossa taxa, por cento. Deu quanto? R$150. Vai ter amortização? Não, não vai ter amortização. E a amortização é pagamento desse valor de 1.000, tá? Então não vai ter amortização porque é uma característica desse sistema. Não terá prestação, porque ele não paga nada, ele não tem condição de pagar nada nesse mês. Qual que vai ser o saldo devedor dele? O saldo devedor dele, que era 1.000, como está sendo cobrado 150 de juros e ele não está pagando nada, então a dívida dele vai ser 1.000 mais os 150. Então vai ser 1.150. Não está o 150 aqui no visor? É só apertar o mais. Aí, ó, 1.150. A gente vem aqui e digita, 1.150. O segundo mês, vai ter cobrança de juros? Sim. Quanto? 15% sobre o saldo devedor. Qual que é o saldo devedor? 1.150, porque ele já foi atualizado.
Então, ó, o 1.150 já está no visor, a gente vai lá e digita, ó, 15%. Quanto que dá? 172,50. Então, aqui, ó, 172,50. Vai ter amortização? Não, não vai ter amortização. Vai ter prestação? Não, também não vai ter prestação. Qual que é o saldo devedor? É os 1.150 mais os 172,50. Então é só a gente vir aqui, ó, e apertar o mais. 1.322,50. Então, 1.322,50. E agora a gente chega no terceiro mês, que é o último período. Então, a gente terá a amortização total da dívida, tá? Primeiro, vai ter cobrança de juros de 15% sobre o saldo devedor. O saldo devedor é 1.322,50. Então, a gente vem aí e coloca, ó, 15%. Deu 198,38. Ó, 198,38 de juros. A amortização tem que ser total. Quanto que ele está devendo lá? O saldo que ele pegou emprestado foi o valor de R$1.000. Porém, como ele não estava pagando nada, os juros estavam sendo incorporado à sua dívida. Então, aqui nesse valor, tem embutido o valor de juros, tá? Mas ele precisa amortizar o valor total. Quanto que ele deve? 1.322,50. Qual será o valor da prestação? Será os juros mais a amortização. Então, ó, 198,38 mais 1.322,50. Então, ó, valor da prestação, 1.520,88. 1.520,88. Quanto que ele está devendo agora? Nada, zero. Por que zero? Porque ó, ele devia 1.322,50 e no terceiro mês, que é o último mês, ele amortizou integralmente esse valor. Então aqui, ó, 1.322,50 menos 1.322,50 dá zero, ok? Aí aqui a gente calcula as colunas. Então, primeiro, ó, calcular aqui, ó, coluna dos juros. Total de juros, 520,88. Se eu for calcular o total da amortização, ele vai dar esse valor de 1.322,50. Mas só que a gente sabe que neste valor tem juros embutido, porque o sistema bullet ele acaba acumulando juros. Ele acaba sendo uma operação, ó, de juros compostos isso daqui. Então eu não posso fazer uma soma dessa coluna. E eu tenho que registrar o quê? O valor que foi pegado emprestado, que foi R$1.000, que é o saldo devedor do período zero. Então aqui, ó, R$1.000. E agora sim, qual que é a soma da coluna prestação? Coluna prestação eu somo, deu 1.520,88. Se eu somar agora os juros mais a amortização, tem que bater com esse valor. E aí é uma prova real que a gente faz desse exercício, tá? Quer ver? Deixa eu pegar aqui a calculadora. Vamos lá, então. Opa, calma aí, calma aí, calma aí. Muita calma nessa hora. Isso. Deixa eu pegar aqui a calculadora. Então, ó, vou apertar aqui, ó, FREG, para limpar tudo. 520,88. Enter. 1.000. E aí eu somo mais. Quanto que deu? 1.520,88. Então, bateu. Certo? Como a soma. Primeiro eu somei o quê? As colunas. Depois que eu somei as colunas, eu somei o total dos juros com a amortização. Bateu com a soma da coluna de prestação. Então o exercício está correto. Tá? Além de, como eu mencionei para vocês, o bullet acaba sendo um sistema de juros compostos, eu consigo calcular pelas teclas financeiras o último período. Tá? Como é que eu faço o valor da prestação do último período? Eu registro 1.000. Como é emprestado, esse dinheiro está entrando no meu caixa, então 1.000 PV. Depois eu vou colocar ó, 3N e 15I. E eu aperto FV para saber o valor dessa dívida lá no futuro. 1.520,88. Valor da prestação no terceiro mês, 1.520,88. Ok? Então esse é o sistema bullet, que é o sistema de juros sobre juros, onde a gente só paga uma única prestação no último período. Muito comum, cheque especial, cartão de crédito ou qualquer outra dívida que você tenha, que você não pague e ela vá rolando, vá rolando, vá rolando. Chega lá no final, você tem que pagar em uma única vez. Certo? Vamos para o segundo agora, que é o sistema americano. Então, assim, as informações continuam idênticas, né? Então, o PV, R$1.000,
Aí nós temos o prazo de 3 meses e uma taxa de 15% ao mês. O sistema americano ele já é diferente, né? Ele já é ligado ao juros simples, tá? A gente vai pagando, ó, a gente paga periodicamente os juros, tá? Paga periodicamente os juros e na última prestação, no último período, né? Prestação, juros e amortização total. Então, ó, isso daqui é uma característica, tá? Opa, calma aí. Então, ó, paga periodicamente somente o valor dos juros. Na última prestação, a gente paga os juros e amortização total. Ele é muito comum nos Estados Unidos, né? E também os nossos agiotas acabam utilizando esse sistema, ok? Como é que a gente calcula, então? Como a gente está utilizando o sistema postecipado, não vai ter juros, não vai ter amortização nem prestação. Qual que é o saldo devedor? R$1.000. Então, ó, juros foi 0, amortização 0 e prestação 0, no período 0, que é hoje, porque esse sistema é postecipado, então não tem entrada, tá? Saldo está devendo R$1.000. No primeiro mês tem cobrança de juros. Quanto vai ser a cobrança de juros? Vai ser 15% de 1.000. 15% de 1.000, R$150. Vai ter amortização? Não, ele só amortiza, ó, na última prestação. Na última prestação é juros e amortização total. Prestação tem? Tem, que paga periodicamente os juros. Então, qual vai ser o valor da prestação? Vai ser 150, que é 150 de juros, mais 0 de amortização, dá um total de 150. Qual que é o saldo devedor? Continua devendo 1.000. Porque, ó, pegou 1.000 emprestado, teve cobrança de 150 de juros, ele paga os 150 de juros, mas ele não paga amortização, então ele continua devendo o mesmo valor. Porque só diminuiria o valor da dívida se ele amortizasse alguma parte dessa dívida, tá? No segundo mês, vai ter cobrança de juros? Sim. Quanto? 15% de 1.000. 15% de 1.000, R$150. Vai ter amortização? Não. Qual foi o seu valor da prestação? 150. Quanto que ele está devendo? 1.000. Então, o segundo mês acaba sendo idêntico ao primeiro mês, tá? E agora, chegamos ao último, terceiro mês. Quanto vai ser de juros? 15% de 1.000. 15% de 1.000, R$150. Vai ter amortização? Vai ter amortização. De qual valor? Valor integral, ó. Amortização total. Quanto que ele está devendo? 1.000. Então, aqui, ó, ele vai pagar o valor total da amortização. Qual que é o valor da prestação? É os juros mais a amortização. 150 mais 1.000, quanto que dá? 1.150. Qual que é o saldo devedor? Ó, observe, ele devia 1.000, pagou uma prestação de 1.150, mas desse valor de 1.150, 1.000 que amortizou da dívida, porque 150 era juros, e juros era uma bonificação. Então, ó, 1.000 menos 1.000, dívida zerada, acabou o financiamento deste empréstimo, tá? Aqui a gente vai calcular as colunas. Então, primeiro calcular aqui, ó, a coluna dos juros. Depois vou calcular a coluna da amortização. Depois a gente calcula a coluna da prestação. Juros, 450. Amortização, 1.000. Prestação, 1.450. Se eu somar os 450 mais os 1.000, quanto que vai dar? 1.450. Então, aqui, ó, com essa prova real, a gente consegue analisar se o exercício está correto ou não, ok? Como é que funcionou, então? O sistema americano é um sistema que é de juros simples, onde a gente paga periodicamente somente o valor dos juros. Então, ó, pagou somente juros. Porém, na última prestação, ele paga, além dos juros, o valor total da amortização. Então, como ele devia 1.000, no primeiro mês teve 150 de juros, ele não amortiza nada, paga esses 150 e continua devendo 1.000. No segundo mês, tem 150 de juros, ele não amortiza nada, ele paga os 150 dos juros e continua devendo 1.000. E no último, que é o terceiro mês,
ele tem 150 de juros, ele amortiza o valor de 1.000, então 150 mais 1.000 dá uma prestação de 1.150, e aí ele zera a dívida dele, porque se ele devia 1.000 e amortizou 1.000, não está devendo mais nada. Ok? Então esse é o segundo sistema, sistema americano, e agora nós vamos para o terceiro sistema. Vamos lá, sistema Price. No sistema Price, como é que a gente vai calcular? O sistema Price, as informações aqui serão idênticas, então valor presente de 1.000, prazo de 3 meses, taxa de 15%. No sistema Price, a característica, é o sistema mais comum, prestações no mesmo valor. Então, as prestações têm um valor igual. Quando a gente vai na Casas Bahia, quando a gente compra um carro, enfim, se tiver um carnê, quando a gente pega um empréstimo no banco, se tiver um carnê com prestações iguais, é o sistema Price, tá? Que é o mais comum utilizado. E a gente começa a utilizar o que? As teclas financeiras da HP, tá? Então, no mês 0, a gente não tem juros, não tem amortização, não tem prestação, e nós estamos devendo o valor de R$1.000. Lembrando que não tem juros, nem amortização, nem prestação, porque nós não estamos pagando com uma entrada, né? A gente não fez um empréstimo dando uma entrada. E sim, a gente está utilizando o sistema postecipado, que começa a pagar com um período de carência, ok? Agora o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a calculadora HP para calcular o valor das prestações. Então, vou apertar aqui, FREG para limpar tudo e vou digitar as informações. Então, 1.000. Aí eu registro na tecla PV, e ele é um valor positivo, porque foi pegado em empréstimo, né? Se eu não tinha dinheiro, eu peguei emprestado, ele entrou no meu caixa. Depois eu tenho aqui, 3N e 15I. Registrei as informações, aperto a tecla PMT para calcular o valor das prestações. Serão, então, 3 prestações de R$ 437,98. Então, R$ 437,98. 437,98. 437,98. Ok? O que a gente vai fazer agora? Agora a gente começa a preencher a nossa tabela. No primeiro mês, terá juros? Sim, terá juros. E quanto será de juros? Será de 15% do valor devedor de R$1.000. 15% de 1.000, R$150. Se nós pagamos uma prestação de 437 e desse valor 150 foi juros, a diferença foi a amortização. A diferença que nós pagamos é o valor que vai abater ali do nosso saldo devedor. Então, o que a gente faz aqui? Vou apertar aqui. O valor da prestação, 437,90 está no visor, vou apagar. Vou fazer o seguinte, 437,98, Enter, e vou digitar 150 menos. Quanto que vai dar? R$ 287,98. R$ 287,98. Então, dessa prestação de R$ 437,98, nós somente amortizamos da nossa dívida o valor de R$ 287,98. 150 que nós pagamos foi juros, que é uma bonificação para o banco, tá? Qual que é o nosso saldo devedor? Nós devíamos 1.000, pagamos uma prestação de 437, mas só amortizamos da dívida 287. Então a gente tem que calcular 1.000 menos 287 para saber exatamente qual que é o nosso novo saldo devedor, tá? Já estou com 287,98 no visor, o que eu faço então? Eu digito 1.000, aperta aqui, x maior, x menor que y para inverter a ordem e subtraio. Vai dar R$ 712,02. Então, R$ 712,02. Agora a gente chega aqui, no segundo mês. No segundo mês, o que a gente faz? Para saber os juros, a gente faz o quê? Aplica o percentual de 15% que está denunciado no nosso saldo devedor de R$ 712. Então, 712 já está no visor. Eu venho aqui e digito,
15%. Quanto que vai dar? 106,80. Então, 106,80. Nós pagamos uma prestação de 437. Desse valor, 106 foi juros. Então, qual que é a amortização? É a diferença. 106 já está no visor, eu digito então os 437,98. Eu inverto a ordem, x maior, x menor que y, e subtraio. Quando eu subtraio, eu encontro aqui o valor da amortização, que foi 331,18. Então, devia R$ 112,02. Paguei uma prestação de 437. Mas desse valor que eu paguei, 331 é que vai diminuir o meu saldo devedor. Porque esse 106 foi somente juros, que é uma bonificação para o banco. Tá? Como é que a gente sabe qual que é o nosso novo saldo devedor? Os 331 já está no visor, eu vou lá e digito 712,02, x maior, x menor que y, e eu subtraio. Quanto que vai ser o meu novo saldo devedor? R$ 380,84. 380,84. E aí a gente chega no terceiro e último mês, tá? Então aqui no terceiro e último mês, como é que a gente vai calcular? Primeiro a gente vai calcular o valor dos juros, que é 15% sobre os 380,84, que deu R$ 57,13. Nós pagamos uma prestação de R$ 437,98. Desse valor, R$ 57,00 foi juros. A amortização é o que? A diferença. Então a gente faz 437 menos 57 para saber quanto que nós amortizamos da nossa dívida. 57 já estão no visor. Então a gente digita 437,98, x maior, x menor que y para inverter a ordem, e a gente subtrai. Vai dar aqui então de amortização R$ 380,85, ok? Nós devíamos R$ 380,84. Nós amortizamos R$ 380,85. Então, nós amortizamos com um centavo a maior. Eu deixo ele aqui sempre diferenciado, porque depois ele precisa aparecer que foi a maior, ok? Então, certo. Aqui a gente finalizou, então. Vou calcular o que agora? As colunas. Primeiro, vou calcular a coluna dos juros. Depois, vou calcular a coluna da amortização. Por último, eu vou calcular a coluna da prestação. De juros, quanto que deu? R$ 313,93. De amortização, R$ 1.000,01. Tá vendo? Tá um centavo a mais? Porque o correto é a gente somente amortizar o valor de 1.000. Esse um centavo a mais está aqui, A gente acabou pagando a mais mesmo. Então, um centavo aqui, esse um tá bem aqui, vamos ver a prestação. As três prestações totalizaram R$ 1.313,94. Então, R$ 313,93 mais R$ 1.000,01 dá quanto? Dá R$ 1.313,94. Então, quando a gente calcula o valor das colunas e depois calcula a soma dos juros com a soma da amortização, tem que bater com a soma da prestação. Isso é uma prova real, ok? Então, nós calculamos aqui o sistema Price, que além de ser chamado de sistema Price, ele também pode ser chamado de sistema francês de amortização, que é o sistema mais comum utilizado, tá? Onde as prestações são no mesmo valor. Agora eu vou demonstrar para vocês o cálculo com as teclas da HP12C, porque além de calcular aí praticamente manualmente que a gente vem fazendo, a gente também consegue calcular pelas teclas, tá? E como que a gente faz aí pelas teclas, professor? Vou passar aqui novamente passo a passo, A gente vai apertar então. Primeiro a gente calcula o valor da prestação. Depois que calcular o valor da prestação, a gente faz esse passo a passo, F, e a gente vai apertar a tecla a morte. Quando a gente aperta 1F a morte, o que vai ser nos dado vai ser o valor dos juros. Depois a gente vai apertar X maior ou menor que Y.
Quando a gente aperta x maior ou menor que y, vai ser dado o valor da amortização. E por último, quando a gente apertar RCL PV, vai ser atualizado o nosso saldo devedor. Então vamos lá, ó. Agora a gente vai calcular, ó, todo o exercício só com as teclas financeiras, ok? Então a primeira coisa é calcular o valor da prestação. Então 1000 PV, depois a gente vai digitar, ó, 15 I, que é a nossa taxa, e 3N. Então foi 1000 PV. 1000 é o valor do empréstimo e ele é positivo. Eu registrei lá 1000 PV. 15 é a nossa taxa de juros de 15% ao mês. Então eu registrei no 15 I. E depois 3, que são 3 meses, no N. A gente aperta então PMT para ver o valor da prestação. Tá aqui, ó, 437,98. Ok? Depois o que a gente faz? Então eu vou seguir aqui o passo a passo. Ó. F e aperta a tecla amorte. Quanto que vai ser calculado? O valor dos juros do primeiro mês. Quando eu coloco esse 1, eu estou falando o quê? O primeiro mês após o período zero. Então, ó, juros, 150. Aí a gente aperta, ó, x maior ou menor que y. Quanto que vai dar? Amortização, ó, 287,98. E depois a gente aperta RCL PV. Qual que é o nosso saldo devedor? R$ 712,02. No segundo mês é o que? A gente está no mês 1, não é? Para vir para o segundo mês é só mais um mês. Então a gente faz o quê? F, a morte. Qual foi o valor dos juros? R$ 106,80. X maior, X menor que Y. Qual que é o valor da amortização? R$ 331,18. RCL PV. Qual que é o valor do saldo devedor? R$ 380,84. A gente está no segundo para vir para o terceiro. É um período. Então a gente aperta o quê? F e a gente aperta. A morte. Qual que foi de juros? R$ 57,13. X maior, X menor que Y. Qual foi de amortização? R$ 380,85. E depois RCL PV. RCL PV. E observem que aqui aos 380, na calculadora ele está negativo. No meu ele está positivo. Então, a partir do momento que eu apertar aqui, ó, RCLPV, ele vai me dar o saldo devedor e ele vai me dar um saldo o quê? Negativo, 0,01. E aqui está positivo, porque o meu está inverso ao da calculadora. Porque o valor da prestação que a gente vai ter que pagar, se a gente vai ter que pagar, esse valor aqui é negativo. Mas como a gente já sabe o que a gente vai pagar, a gente deixou aqui positivo, ok? Então, só para que vocês compreendam aqui que esse negativo de 1 centavo, neste caso aqui ele fica positivo, porque a gente está trabalhando no inverso da calculadora, certo? Então, pelas teclas financeiras, a gente consegue preencher aqui toda a tabela do sistema Price, que é o sistema mais comum utilizado, ok? Então, já calculamos aí os 3 sistemas, agora nós vamos para o penúltimo, né? O sistema SAC. As informações, elas permanecem iguais. Então, valor presente são 1000. O nosso prazo, nosso N, são 3 meses. A nossa taxa de juros é de 15% ao mês. que significa sistema de amortização constante. Okay? E é muito utilizado no financiamento imobiliário. Então, quando a gente vai lá na Caixa financiar o apartamento, uma casa, o mais comum é utilizar o sistema SAC. Como nós estamos trabalhando no sistema post-antecipado, sem entrada, então nós não temos juros, não temos amortização e não temos prestação. Qual que é o nosso saldo devedor? R$ 1.000. Então, ó, juros não tem, porque no período zero não tem juros mesmo. Amortização não tem, porque a gente não deu entrada. Como não deu entrada, então não tem prestação. Nossa dívida no valor de R$ 1.000. Como a gente fala sistema de amortização constante, o que acontece? Todos os períodos, a amortização será no mesmo valor. Como é que a gente faz isso, então? Então, vou apertar aqui, ó, FL, para limpar tudo. Então, ó, vou digitar 1000, que é o meu saldo devedor. Enter. E eu vou dividir esse valor de 1000 por 3 meses. Por que 3 meses? Porque são 3 prestações. Então, 1000 dividido por 3, quanto que dá aqui, ó?
R$ 333,33. Gente, esse valor é uma dízima, tá? Mas se vocês observarem, a calculadora, eu já estou trabalhando com duas casas. Então, ela já me dá o arredondamento correto a ser feito. Então, aqui, ó, a amortização. 333,33. Amortização 333,33, 333,33. Então, calculando arredondado, de acordo com a HP, enfim, de acordo com o arredondamento, R$ 333,33. E agora sim a gente vai dar continuidade ao preenchimento da nossa tabela, tá? No primeiro mês vai ser cobrado juros? Vai ser cobrado quanto de juros? Vai ser cobrado 15% de 1.000. 15% de 1.000 são R$ 150. Então, ó, R$ 150. Juros, 150. Amortização, R$ 333,33. Qual que vai ser o valor da nossa prestação? Vai ser 150 mais 333,33. Então, ó, os 333 já está ali, a gente vem aqui e digita, ó, 150. R$ 483,33. R$ 483,33. Então, observem, ó, a gente devia, né, no mês zero, o valor de R$ 1.000. Pagamos uma prestação de 483, mas esse valor de 483 que nós pagamos, a gente só amortiza da nossa dívida R$ 333,33, porque 150 foi juros. Então, qual que é o nosso novo saldo devedor? Nosso novo saldo devedor é esse daqui, ó. É 1.000 menos os 333,33. Quanto que vai dar? R$ 666,67. R$ 666,67. Quanto que vai ser cobrado de juros no segundo mês? Será cobrado 15% desse saldo devedor. A gente vem aqui, ó, e digita 15%. Quanto que vai dar? R$ 100. E nossa amortização são R$ 333,33. Desse valor, nós temos mais 100 de juros. Então, ó, juros de 100 mais amortização vai dar 433,33. Qual que é o nosso novo saldo devedor? 666,67 menos 333,33. Então, ó, R$ 666,67 menos 333,33. Vai dar ainda saldo devedor, ó, 333,34. E aí a gente chega no terceiro e último mês. Quanto que será de juros? Será 15% desse valor. Então, ó, 15%, R$ 50. R$ 50 mais 333,33 vai dar uma prestação de R$ 383,33. Nós devíamos R$ 333,34. Nós só pagamos R$ 333,33. Então, falta a gente pagar ainda R$ 1. Isso daqui vai ficar de arredondamento, tá? E a gente finaliza o exercício na parte do saque, no quarto sistema de amortização. Agora o que a gente vai fazer? Vai calcular os valores totais, então o valor total de juros. Depois a gente calcula o valor total da amortização. E por último, a gente calcula o valor total das prestações. Então, ó, valor total de juros, R$ 300. Valor total da amortização, R$ 999,99. Olha aqui, ó, ficou faltando o nosso centavo, né? E o valor das prestações, R$ 1.299,99. Se a gente somar R$ 999,99 mais R$ 300, vai dar isso daqui, ó, R$ 1.299,99, que é uma prova real, uma forma da gente verificar que o exercício está correto, tá? Então, o saque, ele é o sistema mais utilizado no financiamento imobiliário. A amortização é sempre no mesmo valor. Então, a gente pegou os R$ 1.000, dividiu por 3, que deu R$ 333,33. Depois, o que a gente fez? Aplicou a taxa de 15% sobre o saldo devedor de 1.000.
achamos R$150. Aí, para calcular a prestação, é juros mais amortização. 150 mais 333 deu 483. Então, se a gente devia 1.000, pagou 483, mas só amortizamos da nossa dívida 333, a gente ainda estava devendo R$666. Como nós estávamos devendo R$666, no segundo mês é aplicado uma taxa de 15% sobre esse valor. Então, 15% de 666 dá um total de R$100. A amortização permanece a mesma, né? Porque a gente dividiu os 1.000 por 3. 100 mais 333 deu uma prestação de R$433. Qual que era o nosso saldo devedor? O nosso saldo devedor foi o quê? Foi o valor de R$666 do mês anterior, menos os 333 da amortização desse segundo mês. Porque do valor de 433 que nós pagamos, 100 foi juros e só amortizou da dívida 333. Então, o nosso novo saldo devedor ficou aqui em R$333,34. E aí chegamos no último mês, onde nós aplicamos uma taxa de 15% sobre esse valor, achamos R$50. R$50 mais 333 totalizou 383. Nós devíamos aqui, ó, 333,34. Amortizamos R$333,33, então ainda ficou devendo a gente pagar aí 1 centavo, tá? Isso aqui, gente, questão de arredondamento, não tem problema, tá? A prestação que nós pagamos tinha 50 de juros e esse valor foi referente à amortização do saldo devedor, certo? Então aí finalizamos o quarto e agora vamos para o quinto e último sistema de amortização, que é o SAM. SAM, as informações serão aí idênticas. Então, R$1.000 de valor presente, prazo de 3 meses e taxa de 15% ao mês. SAM significa Sistema de Amortização Misto. Ele é muito utilizado por construtoras quando elas vão desenvolver empreendimentos imobiliários. Então, quando elas pegam financiamento no banco, o sistema utilizado é geralmente o SAM. Então, ó, utilizado pelas construtoras, tá? O sistema SAM, que é o sistema de amortização misto, ele faz o quê? Ele faz um mix da prestação do price, então ele faz uma média do price com o saque. Então, aqui na prestação, para a gente saber o valor exato, primeiro a gente vai ter que preencher uma nova tabelinha para poder saber exatamente quais são os valores das prestações, tá? Vamos só preencher a linha 0, então, ó. Juros 0, amortização 0, prestação 0, saldo devedor R$1.000. Então, aqui, ó, não teve entrada, que é todos a gente está utilizando o sistema postecipado. No período 0 não tem juros mesmo, a amortização não teve, porque não teve entrada, se não teve amortização, não teve prestação. Então, saldo devedor, R$1.000. Agora, vamos calcular aqui, ó, o valor das prestações no sistema SAM. Então, para calcular a prestação, a gente faz uma nova tabelinha, onde a gente preenche aqui, ó, o valor das prestações do price e depois preenche o valor das prestações do SAP. No price, quanto foi o valor da prestação? R$437,98. Então, ó, no primeiro mês 0, depois R$437,98. R$437,98 e R$437,98, tá? Vamos agora para o saque. No saque, ó, 483,33, então 483,33, 433,33 e 383,33. Aqui foi diminuindo de 50 e 50, correto? Então, 483,33, 433,33 e 373,33, certo? Vai dar 0. E aqui, para a gente poder calcular, a gente começa a fazer a média. Como é que a gente faz a média, então? Ó, vou apertar aqui, ó, FREG, para limpar tudo.
Então vai ser, ó, 437,98. Aí eu aperto aqui, ó, Enter para registrar e depois eu aperto 483,33 mais e eu divido por 2 para fazer a média. R$ 460,66. Então, 460,66. Pessoal, tem até como utilizar a estatística aí, as teclas da HP ligadas à estatística para fazer essa média. Eu não vou entrar nesse mérito para não confundir mais a cabeça de vocês, tá? Mas aí no semestre passado, quando vocês tiveram estatística, não sei se o professor chegou a trabalhar com HP com vocês, mas tem como ser calculado também aí o valor da média, tá? Então, ó, vamos calcular do segundo mês a prestação, 437,98, Enter. A gente digita 433,33 mais. E 2 divide. Deu então 435,66. 435,66. E aí a gente vai para o terceiro e último mês. Então a gente pega 437,98. Enter. 383,33 mais 2 e divide. Dá o total de prestação de 410,66. Então, nós calculando a média, nós chegamos a esses valores aqui de prestação, que foi uma média do price e do SAP, tá? Então, na nossa tabela, agora a gente vai lá e digita, ó. Mês 1, qual vai ser o valor da prestação do SAM? 460,66. No mês 2, qual vai ser o valor da prestação do SAM? 435,66. E no terceiro mês, qual vai ser o valor da prestação do SAM? 410,66. Ok? Então, esses daqui foram os valores médios do sistema Price e SAC. 460,66, 435,66, 410,66. E agora a gente começa a preencher a nossa tabelinha. Como é que a gente faz, então? Nosso saldo devedor no mês 0 era R$ 1.000. Os juros do primeiro mês, então, é 15% desse valor. 15% de 1.000 dá um total de R$ 150. A amortização vai ser o que? A diferença. Então, se nós tivermos uma prestação de 460, então, vou digitar aqui, ó, 460,66. Sendo que desse valor, juros foi R$ 150, então eu venho aqui, ó, e digito 150 menos. O valor da amortização foi um valor de R$ 310,66. Então, ó, amortização 310,66. Então, nós tínhamos o saldo devedor de R$ 1.000. Desse valor, nós pagamos uma prestação de 460,66. Porém, deste valor, somente 310,66 é que foram amortizados da dívida, porque 150 foi a título aí de juros, ok? Então, o que a gente faz? Ó, os 310 está no visor, a gente digita os 1.000, aperta o X maior, X menor que Y para inverter a ordem e a gente subtrai. Quanto que deu de saldo devedor? R$ 689,34. Então, ó, saldo devedor, R$ 689,34. Agora a gente vem para o segundo mês. Quanto que será de juros? Será 15%, que é a nossa taxa, 15%, sobre os 689,34. 689,34 está no visor, então a gente vem e digita 15%. Quanto que vai ser aqui de juros? R$ 103,40. Então, nossa prestação foi 435,66, porém, deste valor aqui, nós tivemos juros de R$ 103,40. A amortização é a diferença. Então, ó, tá no visor o 103,40,
a gente digita os 435,66, inverte a ordem e subtrai. De amortização nessa prestação de segundo mês, nós tivemos R$ 332,26. R$ 332,26 foi com relação à amortização. Qual é o nosso saldo devedor? Então, ó, a gente devia 689. Nós pagamos uma prestação de 435. Mas desse valor que nós pagamos, somente 332 é que amortiza a nossa dívida, porque 103 é juros e juros é bonificação por banco. Então, 689 menos 332. 332 está no visor, eu digito 689,34. Aperta o X maior, X menor que isso para inverter a ordem. Subtraio. Meu novo saldo devedor, 357. Opa! R$357,08. E aí a gente chega no terceiro e último mês. Para calcular os juros, o que a gente precisa fazer? A gente vai aplicar então 15% sobre esse saldo, que vai dar R$ 53,56. R$ 53,56. Nossa amortização vai ser a diferença dos 410 menos os 53. Então, 53 está no visor, só digitar aqui, ó, 410,66. Aí a gente subtrai, dá R$ 357,10. Bom, observem bem, nós devíamos aqui R$ 357,08. Nós pagamos R$ 357,10. Então, nós pagamos o quê? 2 centavos a maior. Então, ó, esses dois eu deixo aqui sempre a amostra para vocês, que a gente está pagando a mais. E nós finalizamos a nossa tabela. Agora a gente precisa calcular o quê? Os totais. Primeiro a coluna dos juros, depois a coluna da amortização e, por último, a coluna da prestação. Observem que, ó, na amortização, o correto é somente amortizar o valor de R$1.000. Porém, olha aqui, ó, 1.002. E ó, os 2 centavos a mais que nós pagamos. Então, esse arredondamento faz parte desse tipo de cálculo, esse arredondamento mínimo aí, tá? Como nós calculamos aí as colunas, se eu somar a coluna dos juros com a coluna da amortização, tem que bater com essa coluna da prestação. E aí a nossa prova real que o exercício aí está correto, tá? Deixa eu calcular então. Vamos lá então, ó. F-reg para limpar. R$306,96. Enter. 1000,02 mais 1.306,98. Quando esse cálculo bate, quer dizer que o nosso exercício está correto. Pessoal, eu quero que vocês observem o quê? Que no sistema SAM, que é o sistema de amortização misto, ele é muito utilizado pelas construtoras. Primeira coisa que nós fizemos foi calcular a média das prestações do Price Saque. Então, nós fizemos aqui, ó, uma tabelinha, onde de um lado colocamos o valor das prestações do Price, do outro lado as prestações do saque, e aí mês a mês a gente somou um com o outro e dividiu por 2. Somou um com o outro e dividiu por 2. Somou um com o outro e dividiu por 2. Somou um com o outro e dividiu por 2. Isso mês a mês. E aí nós chegamos ao valor das prestações pelo sistema SAM, que é o sistema de amortização misto, tá? Como nós não tivemos entrada, então não tivemos juros, nem amortização, nem prestação no período zero, que é na data de hoje, e o saldo devedor era de R$1.000. E aí nós começamos. 15% de 1.000. Pessoal, voltando aqui, acho que deu um pau aqui no sistema, mas consegui recuperar, tá? Então vamos lá, para finalizar.
Sistema de amortização misto é um sistema muito utilizado pelas construtoras quando elas fazem financiamento para a construção de empreendimentos. As prestações foram a média, né? Foi a média da prestação do sistema Price mais o sistema SAC. Então, a gente no período zero não teve prestação, porque nós não demos nenhuma entrada, estávamos devendo o valor de R$1.000. Cobramos aí os 15% de juros, totalizou 150. Então, se nós sabíamos que nossa prestação era 460 menos 150, achamos um valor de 310 de amortização. Quando a gente paga, então, essa prestação de 460, amortiza da nossa dívida 310. Então, 1.000 menos 310, ficamos devendo 689. E aí nós calculamos 15% 689, deu 103,40. Como nós tínhamos o valor da prestação de 435, nós fizemos 435 menos 103. Encontramos o nosso novo valor de amortização, 382. 689, que era o que a gente devia, menos essa amortização de 382, nós achamos um novo saldo devedor de R$357. E aí nós fomos para o último mês, que é o terceiro mês. Aplicamos 15% sobre esse saldo de 357, que totalizou R$53. Calculamos os 410 menos os 53, achamos a amortização de 357. E aí a gente devia 357,8, pagamos 357,10, sobraram 2 centavos. Certo? Então, nós calculamos os 5 sistemas de amortização do exercício de número 2, e eu sempre peço para depois, no final, fazer o quê? Uma análise, né? Qual cobrou menor juros? Então, ó, vamos ver lá. Ó. SAC cobrou quanto de juros? SAC cobrou R$300. SAM, 306. Então, ó, primeiro lugar, quem cobrou menos juros? SAC cobrou R$300. Segundo, SAM, 306,96. Então, SAM cobrou 306,96. 306,96. R$300. Price, 313,93. Price, 313,93. Americano, 450. 450. E o que mais cobrou os juros foi o Bullet, R$520,80. Bullet, 520,80 centavos. 88. 520,88 centavos. Então, é sempre importante analisar. Se nós tivéssemos a opção de escolher e tivéssemos condições de pagar, sempre o melhor sistema seria o SAC, que cobra o menor valor de juros, tá? E o pior seria o Bullet. Então, sempre muito cuidado quando vocês forem fazer um financiamento, se atentem aí à informação de qual que é a modalidade que vocês estão utilizando. Porque dependendo, vocês podem estar pagando um valor muito alto de juros ou podem estar pagando os juros, mas no menor cálculo dele, tá? Nós finalizamos, então, a correção dos 2 exercícios. Esse foi o último conteúdo específico, né, da disciplina de matemática financeira. Qualquer dúvida que vocês tiverem, me enviem mensagem. Além da correção, eu vou encaminhar para vocês também uma atividade de revisão referente ao segundo semestre. E eu reforço que todo o nosso conteúdo também está disponível no YouTube, tá? Então, todas as nossas aulas estão lá disponíveis no YouTube, no meu canal, para que vocês possam rever aí se tiver alguma dúvida, certo? Então, na semana que vem, nós faremos uma aula ao vivo para fazer a correção da atividade aí de revisão, e na outra semana a gente tem a semana de atividade avaliativa. Ok, pessoal? Então, bons estudos a todos. Qualquer dúvida, me envie aí no particular. A gente se vê nos próximos encontros, aí nas próximas aulas. Forte abraço a todos. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.